Amém? Que a graça e a paz esteja com todos os irmãos. Aquela graça, aquela paz que vem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir já do versículo 1. Onde nós vamos ver uma história que envolve aí pelo menos umas 4 a 5 pessoas. Envolve um casal, aliás, envolve o que hoje se chamaria de um trisal. Inventaram essa palavra. Envolve um homem que tinha 2 mulheres e que com cada uma delas tinha filhos. O nome desse homem era Elcana, o nome das suas mulheres eram Ana e Penina, e envolve um sacerdote chamado Eli, e envolve um menino desejado e pedido chamado Samuel. Então são 5 pessoas aí para você entender essa história, que se passa, você precisa saber que se passa num tempo muito parecido com o nosso. Aqui está acabando o período dos juízes em Israel. Se você não se lembra, tem um livro na Bíblia chamado de Juízes. E esse livro narra um período onde a terra, ou no meio do povo de Deus, as pessoas faziam o que dava na telha. As pessoas andavam conforme os seus próprios pensamentos. Cada um andava conforme o que achava que era certo. Então era um caos, era uma bagunça, era um terror, era um inferno na terra. E Israel sempre se rebelando, e Deus sempre mandando o libertador, Israel se rebelando de novo, e Deus libertando, Israel se rebelando, Deus libertando. Era assim que estava. Estava um momento caótico, um momento triste, um momento que não agradava a Deus. E assim que termina esse período, quando está terminando esse período, o último juiz, eu já adianto a vocês que é Samuel, esse garoto que vai ser pedido em oração pela sua mãe. Assim que está no final, nessa transição para acabar esse tempo acaba através do profeta Samuel, ou do juiz Samuel, né? Ou do sacerdote Samuel, ou numa licença poética do cantor Samuel, por que não dizer? Ou seja, Deus usou esse menino que se tornou um homem para mudar um tempo, para que viesse o tempo dos reis. Porque se você não lembra, foi Samuel quem ungiu o primeiro rei de Israel. E foi Samuel também que ungiu o primeiro rei que Deus queria para Israel. Tanto ele ungiu Saul, como ele depois ungiu aquele que era verdadeiramente o rei, que era da vontade segundo o coração de Deus, o rei Davi. E da casa deste Davi, não é? Da família deste Davi, do trono deste Davi, é que surge o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você perceba a ligação de Samuel com Jesus de Nazaré, aquele que nos salva. Amém? Então eu quero que você tenha essa perspectiva hoje. Eu gostaria que você tivesse essa visão hoje. Quase todos vocês conhecem a história de Ana, né? Talvez não precisasse nem eu ler aqui. Ana, mulher angustiada, diz a canção, porque era estéril. A outra mulher de seu marido, isso já mostra a desgraceira, porque não era para ter 2 mulheres. Muitos homens, quando veem na Bíblia pessoas até que são servos do Senhor,
com mais de uma mulher, ficam querendo se assanhar. Mas nunca foi vontade de Deus. Porque se fosse vontade de Deus, ele tinha criado um Adão e duas Evas. Criou só um homem e uma mulher. Cada homem para uma mulher. Cada mulher para um homem. A primeira pessoa que inventou de ter duas mulheres foi um descendente de Caim. Não foi vontade de Deus, foi vontade do homem. Um homem miseravelmente mau, chamado Lameque. Violento, não é? Sanguinário. E que tomou para si duas mulheres porque quis. Somente porque quis. E a partir daí alguns homens quiseram seguir esse modelo, mas Deus nunca se agradou. Deus tolerou, mas nunca se agradou. Esse era o Elcana, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina, e essa lhe gerava filhos. A outra se chamava Ana, e essa Deus tinha esterilizado ela. Ou seja, Deus fechou-lhe a madre. Por quê? Porque quis. Porque tu que és barro, pergunta ao oleiro, porque ele te fez assim ou assado. Tu és barro, ele é o oleiro, ele sabe. Mas parece até uma resposta meio grosseira eu dizer que é porque quis, porque o nosso Deus, ele nos ama. Tudo que ele faz é por amor. E eu quero dizer nessa noite aqui que Deus tem um plano, amém? Deus tem um povo e ele tem um plano. E o plano dele é salvar a humanidade. O plano dele é a redenção. O plano dele é ajeitar a terra. O plano dele é novos céus e nova terra. O plano dele não é te fazer subir de cargo. O plano dele não é te dar um emprego. O plano dele não é te dar um varão ou uma varoa, como gostam de dizer os evangélicos. O plano dele é te salvar dos teus pecados. Esse é o plano de Deus. Ah, mas Deus já me abençoou muito, eu já passei no concurso, eu já tenho meu sustento, eu tenho minha família. Parece até que eu estou falando de mim. Mas isso tudo, se não for parte de algo maior, se não for parte de algo que está dentro da redenção, de nada vale. Por isso é que eu não quero que você olhe para essa história desta mulher, né? Você observa aí, o primeiro versículo apresenta o Elcana, mas o segundo já diz que ele tinha essas duas mulheres, né? Diz o nome delas, diz uma que tem filhos, a outra que não tem. Diz que todo ano esse homem ia na cidade para adorar e sacrificar o Senhor. Ali onde estava Ófine e Finéias, dois filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor, dois imorais. Sacerdotes do Senhor, imorais. Levavam prostitutas para o templo, roubavam as carnes que eram para ser sacrificadas ao Senhor. Seu pai era um banana, seu pai não tinha nenhum moral com eles. Então você tem um sacerdote frouxo, você tem filhos de um sacerdote corruptos, você tem um homem com duas mulheres, e você tem uma dessas mulheres zombadora, ou zombadeira. Depois você confere do Google aí para ver qual é a pronúncia ou a palavra correta, a escrita correta da palavra. Porque a Penina, ela ficava zombando de Ana. Pelo fato dela não ter filhos, ela ficava zombando. Como quem diz, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E o Elcana tentava compensar e dava o sacrifício em dobro. Olha o versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Mas a sua rival, versículo 6, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Seres humanos, eles nunca mudam. Seres humanos parece que são os mesmos sempre.
Que atitude fútil, que atitude triste, que atitude rasteira dessa mulher. Que ficava humilhando a outra, porque a outra não tinha filho. Estava aí cercada essa mulher por esse povo, olha aí. Cercada por um homem bígamo, cercada por uma mulher que zombava dela, cercada por um sacerdote frouxo, cercada por outros sacerdotes corruptos e estéril. Essa era a mulher angustiada. E aí, esta mulher se punha a chorar. Aqui no versículo 7, ela ia à casa do Senhor e ela chorava e não comia nada. E o seu marido tentava resolver da seguinte forma: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Tem gente que é assim, né? Não aceita que os outros fiquem tristes, não. Tem gente que passa o dia todinho trabalhando, chega em casa e diz, estou cansado. Aí tem gente que tem coragem de perguntar, de quê? Pessoas que não têm empatia, pessoas que não sabem ver o lado do outro, pessoas que têm a língua rápida para julgar. É triste, né, irmão? É triste a atitude de Elcana, é triste a atitude de Penina, é triste a atitude dos sacerdotes, e Ana está no meio disso tudo. E ele tem uma autoestima tão elevada que ele diz assim, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Deixa que eu te resolvo, Ana. Ninguém resolve ninguém, só nosso Senhor nos resolve. E aí ela faz uma oração, e depois de ter comido, ter bebido em Siló, se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma amarga por causa de tudo isso que acontecia ao redor dela, orou e chorou muito, orou ao Senhor e chorou muito. Você tem o direito de orar e chorar muito diante do Senhor. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, olha só que coisa legal. Ela não diz olhar para o merecimento da tua serva, ela diz, olha para a minha aflição, da aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha só que interessante, ela está pedindo um filho para dar para o Senhor de volta. Eu disse que eu queria que vocês tivessem uma visão diferente dessa palavra. Porque a maioria das pregações que eu ouvi sobre essa palavra na minha vida eram do tipo, não desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, não desista. Se você tem um sonho, vão tentar roubar os teus sonhos. Se você tem um sonho, vão tentar zombar dos teus sonhos. Foi o que Penina fez com ela. Ficou tentando ali zombar dela para que ela desistisse do sonho dela. Mas você não pode desistir do seu sonho. Porque quem desiste de sonhar, desiste de viver. Irmão, eu estou interpretando, irmão. Depois você vê se eu ganho o Oscar. Então não desista do seu sonho, vá em busca dele, ore, peça mesmo ao Senhor, o que está no teu coração, Ele vai te conceder, e aí você vai passar de humilhada, você vai ser exaltada, e vai poder espezinhar o teu inimigo. Você quer muito alguma coisa, ore e chore, e o Senhor te dará para satisfazer o desejo do teu coração. Mentira, irmão, mentira. Se o irmão Rômulo quisesse ser covarde comigo, ele fazia um corte. Porque não é esse
o olhar que eu gostaria que você tivesse para esse texto. Porque aqui não está falando de Deus conceder a uma mulher um desejo do coração dela só por ela. Eu já revelei isso na introdução da mensagem. O menino que Deus vai conceder a esta mulher vai ser usado para virar uma chave, para virar uma etapa, para caminhar mais vários passos na direção da redenção do povo de Deus. Povo de Deus que estava todo desorganizado. Homem com duas mulheres, sacerdote corrupto, sacerdote frouxo. Pessoas zombadoras, zombadeiras, sei lá. Gente mau caráter. Falta de amor entre as pessoas, falta de empatia, falta de irmandade, falta de comunhão, falta de salvação. E Deus, no seu plano, Deus tem um plano, e Ele não vai parar enquanto esse plano não chegar no fim. Não há nada que pare o plano do Senhor. Eu gostaria de dizer a você, pela enésima vez, desista dos seus planos, desista dos seus sonhos, pegue seus planos e encaixe no plano de Deus. Certa vez eu ouvi de um pastor o seguinte, um pastor que tinha educado suas filhas para a missão. Um pastor que tinha duas filhas, tem duas filhas, ele está vivo e elas também. E ele disse, eu eduquei minhas duas filhas para a missão. E quando elas foram escolher as profissões delas, uma disse assim, eu vou me tornar enfermeira para que eu possa ir para missões na África e exercer a enfermagem ali em missões. E a outra disse, eu vou me tornar economista para eu aprender a fazer dinheiro e financiar missões. Já pensou? Não é diferente isso aí, irmão? Pessoas que vivem para a missão e não para si mesmas. Então essa historinha de ficar usando o texto de Ana para você colocar Deus ali, ou descobrir, não é colocar Deus contra a parede, mas descobrir um caminho para o coração de Deus, porque você já viu aqui, a Ana já deu a deixa, a Ana já deu a dica, a Ana já cantou a pedra, a Ana já disse o caminho das pedras, ela é só orar, chorar, o Senhor te concederá aquilo que tu queres. Não é sobre ti, é sobre um plano maior do que tudo e todos, é sobre o plano da salvação, não é sobre você, é sobre a humanidade toda. Pode parecer um pouco grosseiro o que eu vou dizer agora, mas você é só mais um. Mas não é grosseiro o que eu estou dizendo, porque é maravilhoso ser mais um da família de Deus. Se eu parasse em dizendo assim, você é só mais um, poderia parecer um pouco mesmo grosseiro. Mas eu dizendo, você é apenas mais um que faz parte do povo de Deus, glória a Deus por isso. É honra demais para ti, é honra demais para qualquer um de nós aqui, é privilégio demais para nós. Para que querer coisas grandes? Para que esse negócio de sonhar alto, sonhar grande? Isso não tem na Bíblia, irmão. Me mostra na Bíblia isso aí, irmão. Quem usa a Bíblia e prega essas coisas é porque não sabe ler a Bíblia. Arranca um pedaço, destrói outros, tira texto do contexto e força o texto, até o texto dizer o que ele quer que o texto diga. Isso aí é ensino de demônios. Aqui nós temos uma mulher, uma mãe, Deus usando uma mãe, Deus usando a maternidade no seu plano de redenção. Nós estamos aqui hoje no Dia das Mães, fazendo uma pequena homenagem às mães, porque toda homenagem para quem quer que seja daqui de baixo, seja mãe, pai, o que for, é pequeno. Grande é só para o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Amém? Grande é o nosso Deus.
Pequenas são as mães. Mas essas pequenas mães, Deus usou no seu plano de redenção. Que Deus maravilhoso. Porque eu vou dizer uma frase aqui que talvez você nunca tenha ouvido. Deus é Deus de coisas pequenas. Você já ouviu, com certeza. Deus é Deus de coisas grandes. Vai fazer uma coisa grande aqui nesse momento. Vai fazer a roda grande entrar dentro da pequena, não sei o quê. Eu já vi uma música assim, eu não entendi nada, mas eu vi. Deus é Deus de coisas pequenas. Porque Deus é o nosso Deus. Amém? Quem tem coragem de dizer aqui que é grande? Cadê os grandes aqui? Levantem a mão. Hein? Somos todos o quê? Pequeninos. E o Senhor habita. Que habita num alto e sublime trono, também habita no coração de alguém que está contrito e abatido de espírito, apequenado, bem pequenininho, triste, abatido. O Senhor está habitando ali dentro. Deus é Deus de gente pequena. Deus é Deus de uma menina de 14 a 16 anos. Lembra dessa menina? Que não sabia nem ler nem escrever. Deus é Deus de um operário, de um pedreiro chamado José, né? Porque é bom que a gente tenha descoberto que José não era carpinteiro, era um pedreiro. Trabalhava com pedra. Né? E Jesus também. Pequeno. Deus é Deus de coisas pequenas. Ele pega as coisas pequenas e ele usa as pessoas pequenas para fazer o seu plano de redenção. Vocês lembram daquela menina que estava na casa de Naamã? Vocês lembram o nome dela? Quem lembra o nome dela? Sabe por que vocês não lembram? Porque a Bíblia não diz. Ela não tem nome. Ela tem, na verdade, ela tinha, mas a Bíblia nem diz. Ana, parece o nome dela, tudo bem, mas quem é Ana? Ana, mulher de Elcana. Quem é Elcana? Aqui, vulgarmente no Ceará, diria-se assim: quem é Elcana no jogo do bicho? É assim que se fala aqui, né? Quando se trata de uma pessoa que é considerada pequena, quando se trata de uma pessoa que é considerada sem fama, sem posição, sem nome. Então Elcana alguém sem nome. Mas Ana também era. E mas ela era íntegra. E ela tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor usou aquela mãe para dar prosseguimento ao plano de redenção. Porque a maternidade, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, a maternidade, o ser mãe ia servir para que a terra fosse cheia, para que se multiplicassem as pessoas na terra. Mas depois de Gênesis 3, onde acontece a queda do homem, é narrada a queda do homem e também da mulher, e Deus dá uma sentença para a serpente. O primeiro ser que ouviu o evangelho foi a serpente. E para ela o evangelho era uma ameaça. Porque na ameaça que ela ouviu, Deus disse para ela o seguinte: a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Ou seja, eu vou usar a maternidade, eu vou usar o processo de ser mãe para trazer ao mundo aquele que há de redimir este mundo, aquele que há de destruir o poder da serpente. Poder que fazia um homem ter duas mulheres, poder que fazia um sacerdote ser corrupto, poder que fazia um sacerdote ser um frouxo, poder que fazia
toda uma era, todo um pensamento, todo um modo de ver a vida ser voltado para um individualismo, ser voltado para eu viver do jeito que eu quero e do jeito que eu penso. Viver do jeito que você quer e do jeito que você pensa é a maneira mais rápida de você chegar no inferno, seja lá o que inferno for. É preciso abrir mão do que eu penso, abrir mão do que eu quero e ouvir as palavras do Senhor. E Ele vem com o seu plano de redenção, ajeitando tudo isso. Aí é tanta coisa, né, irmão, que acontece, porque vem o Samuel, através do Samuel, ele não é pai do Davi, mas através do Samuel vem o Davi, porque é Samuel quem faz aquela reforma. Aí, através da casa de Davi, que é também de Belém de Efrata, vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a história da redenção vem se desenrolando até que chegue os dias de hoje, ou seja, Ana e Samuel têm a ver conosco aqui nessa noite. O fato dela ter sido mãe, o fato de Deus ter concedido a ela que ela fosse mãe, tem a ver com o plano de redenção. E o que lição fica para as mães que estão aqui? Eu vou deixar só uma para as mães mesmo, porque já foi lição demais aqui hoje aqui. Que eu dei não, que a palavra do Senhor nos deu. Mas ficou aqui uma lição aqui na minha cabeça aqui para passar para as mães que estão aqui nessa noite, né? Baseado até na poesia aqui, não sei se vocês prestaram atenção, tinha uma poesia passando na hora do vídeo. Toda mãe que eleva seu filho em oração é parte da redenção. Então que vocês mães que estão aqui, parem um pouco, diminuam um pouco, presta atenção. Diminua um pouco essa obsessão por fazer do filho ou da filha de vocês alguém neste mundo. Eu estou fazendo do meu filho, eu estou criando meu filho para ele ser alguém. Não estou dizendo que você está errada, não. Estou criando meu filho para ele se formar. Tem o pessoal antigamente dizia, eu já formei 12. Né? Isso não é muita vantagem não, meu irmão. Vantagem é você ser usado pelo Senhor como pai, como mãe, para levar os teus filhos aos pés de Cristo e eles serem usados por Deus no plano da redenção. Humildemente, irmãos, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor para um pequeno grupo de pessoas, mas um dia eu nasci da minha mãe, aí eu estou aqui pregando. Qualquer um aqui que esteja pregando, está ou não está participando do plano da redenção? Eu estou aqui participando do plano da redenção. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Eu não mereço um negócio desse. Isso é maior do que ser um PhD. E eu estou aqui porque um dia a minha mãe deu a luz a mim. Um dia eu nasci, no dia 8 de setembro de 1976, em Tauá, Ceará. Coisa linda. Lugar onde você precisa usar agasalho. Né? E aí, o Senhor me deu o privilégio de poder pregar o Evangelho. A mim? Somente a mim? Não, a todos vocês que estão aqui. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, o batizado será salvo. Quem não crê, será condenado. Participa do plano de Deus, irmão. Participa do plano de Deus, irmã. Participa do plano de Deus, mãe. Faz o teu filho participar do plano de Deus, que é a redenção da humanidade. O resto só vai ter 3 destinos. Eu me lembre, ou a ferrugem vai corroer, ou a traça vai comer, ou o ladrão vai roubar, e o que sobrar, o fogo vai lamber. Ou seja, o que vai ficar é a palavra do Senhor em nós. O que vai nos fazer permanecer eternamente é a palavra do Senhor, não é a glória humana. As mães terrenas, mundanas, elas buscam a glória humana.
Viu meu filho? Passou para medicina. Medicina. Viu aí meu menino? Formado, olha. Ganhou Olimpíada de sei das quantas. Não estou querendo diminuir isso não. Sabe por que eu não estou querendo diminuir? Porque já é pequeno, eu vou diminuir o que já é pequeno. Eu não preciso diminuir, já é pequeno. Glória é a do Senhor. Porque a glória humana, preste atenção, ela existe. Vou terminar com essa frase, hein? Vou terminar com essa frase que não é minha, do profeta Isaías, se não me engano. A glória humana, enquanto eu vou falando, você vai imaginando aí. Eu quero hipnotizar vocês agora. A glória humana é como a flor da erva. Visualiza uma erva e uma flor florescendo desta erva. Semelhante a essa decoração aqui. Não é? Tem a erva, olha a erva aí. E estão ali as flores. A glória humana é como a flor que brota de uma erva. Coisa linda, né? Mas sabe como é o resto do texto? Seca-se a erva e cai a flor. Então não fique chateado comigo achando que eu estou diminuindo as coisas, não, porque Deus foi quem fez isso. Eu estou só repetindo o que ele já fez. Seca-se a erva e cai a flor. Ou seja, seca-se a erva e cai a glória humana. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Portanto, todo aquele que anda e guarda essa palavra também permanecerá eternamente. Eu creio que assim foi e é com Samuel, e que seja assim com os filhos de vocês, mães que estão aqui presentes nessa noite e que estão nos escutando em algum lugar, em alguma hora. No nome santo de Jesus, assim eu desejo. Amém e amém.